Quer saber quais as tendências do marketing em 2025? Está no lugar certo. Olá pessoal, eu sou Caio Corrêa e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para mapear o que estará em alta no marketing este ano, hoje eu recebo Marcos Bedendo, professor dos cursos de pós-graduação da SPM e coautor com Philip Kotler do livro Marketing H2H, a jornada do marketing Human to Human. Marcos, seja novamente muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Que prazer enorme ter você aqui hoje. Obrigado, sempre bom estar com vocês. Marcos, vamos começar então falando de 2024, né? Vamos fazer um balanço do último ano. O que foi o marketing em 2024 para as empresas e para os profissionais da área, né? Porque querendo ou não, a gente vem nessa toada aí, né, de que cada vez mais, né, inteligência artificial, né, a gente colocando tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia. Sim. O quão importante isso foi em 2024 ou como que foi então esse ano? Certo. Não, eu acho que assim, foi um ano que as empresas começaram cada vez mais a colocar vamos dizer, mais digitalização, mais tecnologia dentro dos seus princípios. Isso foi desde produtos, né, que foram criados ou através de acompanhamentos do consumidor via elementos tecnológicos. Então a gente percebe assim, né, como acontece assim, ano após ano, uma proliferação de novos produtos, muitos serviços muito individualizados, né, muita empresa grande começando, por exemplo, a ter processos para poder captar cada vez mais dados dos consumidores, para poder usar isso para qualquer tipo de elemento de marketing, e claro, uma comunicação cada vez mais direcionada e individualizada, né? Então, coisas que no passado somente as grandes varejistas como a Amazon conseguia fazer, a gente está vendo agora um conjunto de outros tipos de empresas que não só do varejo, que conseguem também individualizar ofertas, individualizar conteúdos, individualizar, enfim, é um conjunto bastante grande de coisas entrando no mercado. A volta, inclusive, né, em função disso, de programas de fidelidade, né? Mas de um jeito muito melhor do que aquelas coisas chatas dos pontos que você tinha no passado, que era né, o famoso one size fits all, né? Então um para todo mundo. Então você começou a ter cada vez mais possibilidade de fazer, né, programas de recompensa ou de pontos, justamente focado nas necessidades do consumidor e na empresa, né? Então a empresa também começou a entender cada vez melhor sua base de dados e fazer muitas ofertas específicas para cada grupo específico que ela consegue ali acompanhar. E professor, falando especificamente também, né, do marketing human to human, né, que justamente traz essa abordagem mais humanizada, né, do marketing, o que isso significa e como que isso pode ser colocado em prática? Então, assim, no fundo, o marketing H2H, né, o marketing humanizado, ele foi desenvolvido muito para a gente conseguir captar quase que esse senso atual de como que o marketing está agindo ou como as empresas estão agindo, né? Então, né, a forma que a gente vê isso é cada vez mais você ter processos que, primeiro, são digitalizados, né, ou são, né, com uso intenso de tecnologia. Porque, na verdade, essa digitalização, ela vem com uma ideia de você conseguir captar, né? E aí tem o uso de sensores, uma série de coisas, você conseguir captar os comportamentos, os interesses, as vontades de cada consumidor. Aí você tem uma outra lógica, tá dentro do marketing H2H, que é a parte do design thinking. Então, uma vez que eu tenho esses dados, eu tenho essa digitalização, eu trago isso para dentro, eu uso processos de iteração para criar novos produtos, novos serviços, novas formas de comunicação e, em cima disso tudo, com uma grande visão geral, o entendimento que o importante, na verdade, é o uso que as pessoas fazem do produto e não o produto em si. Então, é uma visão menos ligada a como que eu desenvolvo características de produto e muito mais como eu desenvolvo o uso do produto pelo consumidor ou pelo cliente final. Né? E aí isso volta depois para a digitalização, porque na verdade como é que eu consigo criar um mecanismo que funcione o tempo inteiro em cima disso? É quando eu capto o dado de uso e a partir do dado de uso que eu tenho do meu cliente, do meu consumidor, eu consigo justamente adaptar a comunicação para ele usar melhor o produto, ou ter mais vantagens a partir do produto, alguma coisa que ele está usando o produto de um jeito um pouco diferente, então eu posso adaptar o produto ou o serviço em si para atender melhor ele. Então esse é um pouco do ciclo que a gente vê hoje dentro do mercado, né? Então, cada vez mais integrada essa coisa toda, e empresas cada vez mais velozes em fazer, vamos dizer, a captação e o uso dessas informações, uma adaptação e individualização do produto e serviço.
E, professor, além desses conceitos, né, quando a gente olha para o futuro, a gente consegue identificar outras coisas que vão ser tendência, né, no marketing agora em 2025? O que deve ficar no radar para quem atua nesse setor Tá. nesse ano? Bom, o primeiro que a gente pode chamar de hiperindividualização, tá? Ou até individualização. Então, a ideia de você fazer um marketing um a um, né? Ela foi teorizada já há muito tempo, tá? Então, há bastante tempo você tem livros e artigos que dizem do marketing um a um. O que a gente está conseguindo hoje, né? E a gente vai ver essa evolução muito forte daqui para frente, especialmente com o uso de tecnologia sofisticada de sensores e inteligência artificial, é justamente a capacidade de você individualizar as ofertas, as comunicações, os contatos, o atendimento, né? Então, né, tudo aquilo que antes era uma coisa massiva, que você atendia as pessoas de um modo padronizado, tá? Eu até brinco com isso, é o peça pelo número do McDonald's, não é? Então, todo mundo lembra dessa época do passado, que você ia lá e você tinha opção 1, 2, 3 e 4. Mentira, tinha 5, 6 e 7, mas ninguém pedia as outras 5, 6 e 7. Hoje, não. Hoje, como é que é? Até o McDonald's faz. Ele chega lá e fala assim, você quer individualizar teu pedido? Você quer botar uma coisa extra? Você quer tirar alguma coisa? Então, veja, essa, na verdade, é a nova realidade. Então, nesse caso, ele está usando uma tecnologia que ainda é pouco sofisticada perto do que a gente tem em outros lugares, ainda que ele está avançando rapidamente em cima disso, mas a gente tem muito essa hiperindividualização. Então, cada vez mais eu vou ser capaz de captar o interesse, a vontade, os comportamentos de cada consumidor e automaticamente ou digitalmente ajustar aquilo para ele poder receber o melhor serviço no final das contas. Então, quem não está nessa, precisa rapidamente se movimentar para isso. E, professor, já que a gente está falando sobre futuro, já que a gente está falando aí sobre esses direcionamentos, essas mudanças que as empresas e profissionais precisam, né, se colocar para efetivamente terem aí algum êxito no mercado, como que a SPM está preparando também os seus alunos, né, os seus futuros profissionais do marketing para essa nova realidade? Tá. Eu acho que, assim, em princípio, a SPM ela é interessante porque ela, em comparação, especialmente a outras faculdades, ela se movimenta bem rápido. Então, ela costuma trazer novos conceitos, novas tecnologias, novas formas de tratar, né? Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, né? Tem um corpo de professores que está sempre bem atualizado e ele é capaz de inserir uma coisa que a gente acha muito importante, inclusive até nos profissionais de mercado, a gente sente falta em muitos casos, que é uma questão de uma visão ampla e um senso crítico. Né? Porque a gente vê muita gente adotando até novas martechs e tal, que na verdade não tem nada ali dentro, né? Então você tem às vezes processos hoje novos de pesquisa que não funcionam, processos de mensuração de marca, mensuração de mídia que não funcionam, e muita gente cai nessa quase que como, né? Enfim, porque não conhece em profundidade o que deveria fazer na essência uma pesquisa de mercado, uma ferramenta de métrica. Então acho que isso é uma coisa que sempre teve muito presente nos cursos. Então, assim, é uma formação ampla e que você acaba trabalhando, né, até pela forma como isso é trabalhado no dia a dia, com essa questão do senso crítico. Então, acho que isso é uma coisa que é bastante presente. Outro ponto que sempre foi um diferencial da SPM, eu me formei aqui há muitos anos atrás, e tô aqui há muito tempo, então, assim, eu consigo acompanhar um pouco isso, é a perspectiva prática, né? Então, a gente não só são exercícios práticos, cursos práticos, seja na graduação como na pós-graduação, mas você tem também, vamos dizer, a criação de um ímpeto no aluno de fazer coisas, né? Então, não é incomum você estar no mercado e o pessoal fala assim, não, em vez de contratar o estagiário aqui, contratar a SPM. Porque ele vem meio pronto, não, obviamente, com os conhecimentos todos, porque ele ainda está em processo de formação, mas com esse ímpeto de fazer as coisas, né? Com essa capacidade de botar a coisa em prática. Então, isso é uma coisa que é muito importante também e que está presente aqui. E esse contato com o mercado, né? Então, a gente sempre tem aqui diretor de marketing, CMO, CEO, dando aula, estando envolvido, né? Então isso traz realmente a prática aqui para dentro. E o outro ponto, que aí eu posso falar de uma posição, enfim, felizmente privilegiada, é a adoção daquilo que tem de mais novo no ponto de vista das teorias que estão se desenvolvendo. Então, né, assim, o espaço que a gente está tendo para tratar, por exemplo, de marketing age-to-age aqui dentro, que é uma forma nova de pensar e que vem de uma cadeia longa, né, do marketing mais humanizado, que o Philip Kotler sempre trabalhou, é uma coisa que a gente tem assim, né, assim, o espaço que se deu para isso e o foco que está se dando para isso, a gente só pode entender que a gente está movimentando rápido para aquilo que tem de mais avançado no marketing, né? Então, não só, felizmente, comigo aqui, né, presente como um autor
nacional aqui do livro, mas com o Philip Kotler participando de aula, com o professor Valdemar Furch estando aqui com a gente presencialmente para fazer curso, se envolvendo muito com o corpo docente, criando casos, inclusive, acho que uma grande coisa que a gente vai tratar a partir daqui são casos, de estudo de casos brasileiros, para a gente colocar dentro do que é o Marketing Age-to-Age. Então, enfim, essa é um pouco da visão que eu tenho e me parece que a gente aponta para uma direção correta. E justamente, né, para que essas pessoas, esses profissionais, essas companhias possam se movimentar, finalizando a nossa conversa, quais que vão ser os maiores desafios nesse sentido, né? Porque como que as marcas e os profissionais de marketing podem se preparar para efetivamente colocar esses conceitos em prática? Então, o primeiro ponto é que o profissional de marketing ele tem que se preparar conhecendo esses conceitos, conhecendo essas coisas, né? Então, já muito passou do tempo em que o profissional de marketing era um profissional que conhecia basicamente os elementos da comunicação, ou mais recentemente, os elementos que a gente chama de marketing digital, que basicamente é o processo de vendas online, tá? Então, hoje um profissional de marketing ele tem que conhecer estratégia de negócio, tem que conhecer uma visão mais ampla de comportamento de consumidor e tendência de mercado, ele tem que conhecer estratégia muito profundamente, né, para você poder entender os movimentos empresariais e de mercado. Então, é claro que a gente procura, né, sempre trazer um processo de formação desse profissional com vamos dizer, uma visão muito mais estratégica. Então, esse é um ponto bastante importante que a gente tem que colocar aqui. E do outro lado, a adoção rápida das ferramentas que estão saindo no mercado hoje em dia. Então, assim, a gente sempre tem comentado muito isso, que assim, a gente teve uma mudança muito importante no mundo, em que a gente passou de um mundo que ele é ordenado, então você sabia um pouco o que acontecia, as relações de causa e efeito e tal, para um mundo desordenado. Então, hoje a gente não sabe muito bem para onde o mercado vai, quais são que tendência que vai pegar, que tendência que não vai pegar. Onde cada coisa começa e termina, né? Exatamente. Você não sabe nem... Porque antes você sabia, você fazia uma acertação no mercado, você esperava uma reação. Hoje, esse tipo de relação não está estabelecida, claro, mais em algumas áreas do que em outras, mas essa relação ela não existe mais. Então, muita empresa, né, o grande problema de algumas empresas é que ela ainda age da forma do passado. Então, como que ela faz? Ela espera estar todo o cenário desenhado para ela extrair esse cenário do mercado, entender e se posicionar perante ele. Só que quando ela faz esse processo, na hora que ela vai entrar no mercado, o mercado já mudou. E por incrível que pareça, tem muita empresa que faz o quê a partir dali? Começa de novo. Então vamos voltar na pesquisa, vamos voltar... Então o que ela faz? Ela se torna muito lenta, porque ela olha para o mercado, ela espera o mercado estabilizar para tentar agir sobre ele. Hoje nós estamos numa outra era. Então, para você agir bem nessa era dessa complexidade, desse quase caos que tem no mercado, você precisa inverter um pouco a lógica. Então, quando surge alguma coisa, vá, faça, entre no mercado, adote a tecnologia, mesmo que você não saiba muito bem o que fazer com ela. Porque a partir dessa adoção, dessa entrada, você começa a botar os teus sensores, porque a gente quer fazer isso com os humanos, né? Botar certos sensores para acompanhar o comportamento. Quando eu entro no mercado, quando eu uso uma tecnologia, eu estou colocando os meus sensores naquele mercado, naquela tecnologia. Então, a partir dali, eu consigo extrair cada vez mais informação para poder, eventualmente, depois adaptar o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, a minha organização como um todo a isso, né? Então, acho que a grande dica assim, de 2025 e para frente é assim, o tempo de refletir, pesquisar, estruturar e entrar, né? Ele deixou de existir. Então a gente tem que ser muito mais impetuoso em entrar e ver o que está acontecendo, né? Obviamente dentro de recursos controlados ou de forma controlada, para a empresa também não se jogar de cabeça em alguma coisa totalmente desconhecida. Mas assim, se você não entrar, você nunca vai saber o resultado que vai ter dali. Exatamente. Tem uma empresa que acabou de mudar o nome para Metas, tipo, né? Mas é isso, assim, no fundo, né, essa história, você fala, poxa, mas ele devia ter mudado para AI, não é? Porque o AI veio antes do metaverso, que era a ideia deles. Mas uma coisa a gente não pode dizer, eles tentaram, né? Eles estão ali, né? E agora estão buscando AI de novo e tal. Então, essa é a dinâmica, na verdade. Então, é melhor você tentar e errar, está se movimentando, do que, imagina, se até hoje, hoje Meta, antigo Facebook, ainda fosse o Facebook. Sim. Teria morrido. Exatamente. Né? Mas ele é um Instagram, ele quer ser o TikTok, ele quer ser, né, um pouco de tudo ali. Então, se você não movimentar, você vai morrer. Então, mesmo que você movimente um pouco errado, obviamente, foi um pouco exagerado. Calma com o all-in. Calma com o all-in. Isso. Foi um pouco exagerado trocar o nome da empresa para isso. Mas, assim, é melhor fazer isso
do que querer ficar no Facebook, não é? Ah, não, eu sou o Facebook, eu fico aqui no Facebook. Já teria morrido, que nem morreu já outras redes sociais aí no passado. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela gentileza de oferecer aí tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a gente. Imagina que eu agradeço o convite, sempre é um prazer estar com vocês aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo episódio. Tchau!